Salve nação do Dorival, hein? Foi demitido da seleção brasileira e teve bomba na seleção e baita polêmica que tá rolando. Portanto, assim, agora, a partir de agora, é que vamos trabalhar na busca de um substituto. Desculpa, Dorival. Eu não gosto de pedir cabeça de técnico, mas do outro lado, era um time que parecia um bando. Alguém que faça os jogadores olharem para ele quando ele abre a boca para falar. Alguém que não tenha medo de convocar A ou B. E a história do Neymar é bizarra. Bora lá então ver tudo o que rolou sem mais enrolação na demissão do Dorival Júnior após bomba na seleção com acusação criminosa. Se liga aí, ó. Porque eu te avisei, Dorival. Você não vai olhar mais. Diga-se de passagem que você vai cair. Então, mas o Hugo vem merecendo uma oportunidade porque tá jogando muito bem. Ô, Dorival, eu falei isso, penso assim e deveria se fazer assim no meu pensamento. Tem que trocar os três Eu goleiros acho que se os jogadores da Europa fossem melhor que o Bruno Henrique, que tem 100 gols com a camisa do Flamengo, que o Gabigol, que é um monstro jogando bola, né? O Hulk, que depois que saiu, da onde que ele saiu? Da Rússia? A última foi a China. Da China. Ele é o jogador que mais fez gols no Brasil. É o Hulk. Você tem o Yuri Alberto, que dos 22 anos, ele é o único jogador, é o maior artilheiro do mundo. Você tem o goleiro Hugo. Você tem o Wesley. Você tem outros jogadores. Você tem o Murilo do Palmeiras. Você tem vários jogadores. Mas você acreditou que jogadorzinhos, como o Savinho, como o Wolverhampton, esse jogadorzinho do sei do quê, do seu... Pô, tudo time pequeno. Tudo time pequeno. E você acreditou nesses caras. E aí você vai cair. Você vai cair. Essa é a verdade. Fico triste, mas ao mesmo tempo, você que procurou isso. O João Pedro não jogou? De centroavante? Jogou. O que aconteceu no segundo jogo? Mas se eu sou treinador, eu tenho a convicção que o João Pedro vai fazer gols contra a Argentina. Não tenho? Contra a Argentina não, contra o... Colômbia. Aí ele bota o cara... Aí, contra a Argentina, o cara nem entra. Mas qual a convicção que você tem de treinador? Qual a convicção que você tem com o jogador? O João Pedro, cara. Pra quem teve Romário, Ronaldo, Careca, França, Miller. Que a gente fazia anti-esquema para o centroavante fazer gol. Hoje o centroavante tem que marcar. Ah, para aí. Vocês acham que Matheus Cunha vai ganhar a Copa pra nós? Meu irmão, vocês estão de sacanagem. E aí, vai cair. Vai ganhar um dinheiro suficiente, tá tudo certo, papapá, mas tá fora. E que, pra mim, o treinador da seleção brasileira, que qualquer um que entrar, classifica a seleção pra Copa, tá? Qualquer um que entrar. Dos 4 jogos, só precisa do empate. Ganha uma, vai. Ganha uma. É a do Chile, que é o lanterna em casa. Não, mas qualquer um ganha. Vai ter problema com o Paraguai aqui, vai ter problema com a Bolívia em La Paz, que é duro de ganhar. O Equador fora também, mas vai ganhar do Chile em casa. Mas vai ganhar do Chile. O Brasil vai classificar mais uma vez por causa do Chile. O Brasil vai para a Copa do Mundo por causa do Chile. E qualquer treinador que entrar, se botar o Felipão, se botar o Felipe Luiz, qualquer um, vai passar. Mas não ganha a Copa. Agora, se botar o Abel Ferreira, com a comissão técnica dele, deixar esse cara mandar, deixar esse cara fazer aquilo que ele faz no Palmeiras há 5 anos, aí nós podemos ter chance de... Desculpa, Dorival. Eu não gosto de pedir cabeça de técnico, mas do outro lado, era um time que parecia um bando. Juntando um jogador dali, com outro jogador daqui, com outro daqui, com outro de lá, e sem fazer nada. A defesa, um horror. O meio-campo, mais uma vez, e fora o Gerson que joga no Flamengo, todos os jogadores de meio-campo de time do Brasil, eles jogam em times pequenos ou médios. Isso nunca aconteceu na história do futebol brasileiro. E lá na frente, ninguém resolveu nada. Que futebol brasileiro é esse? Que coisa horrorosa, que tristeza! O que vamos fazer agora? Tem que esperar. Ah, mas o Neymar pode se recuperar, pode voltar se estiver bem, tem que jogar se não estiver bem, não pode sequer ser convocado. Tem que começar de novo e já, imediatamente. Vou repetir, de um lado, um grande time, muitíssimo bem treinado, bicampeão da Copa América e campeão do mundo. Do outro lado,
Jogadores que brilham nos seus clubes, mas que juntos não conseguem sequer formar um time de futebol. Parecia um time profissional jogando contra um time de amadores. Triste, profundamente lamentável. Bom, conforme tinha comunicado a vocês na terça-feira, logo depois do jogo, que falaria no dia seguinte, falamos e reunimos com o Dorival Júnior e também com o Rodrigo Caetano aqui ao lado, e a CBF nesse momento anuncia que encerrou o ciclo do Dorival Júnior. A gente agradece muito pelo trabalho que ele desempenhou à frente da seleção brasileira e a gente deseja para ele todo sucesso em novos desafios em sua carreira. Portanto, assim, agora, a partir de agora, que vamos trabalhar na busca de um substituto. Aquilo tudo que era colocado, que tinha contato com A, com B, com C, isso em momento algum passou que nem pelo presidente e nem por ninguém que o presidente tenha determinado. Portanto, a partir de agora, sim, que vamos buscar um substituto para dar continuidade a um trabalho aí na seleção brasileira e também, oportunamente, estaremos também informando a vocês quem é o substituto. Quero agradecer a atenção de todos vocês e dizer que muito obrigado aí em você estar aqui presente. Tá louquinho, ele vê todos os jogos da seleção, tá pela oportunidade, o ciclo dele no Al Hilal está acabando, o contrato acaba agora no meio do ano. Ele não deve ser difícil para ele rescindir o contrato, porque já está no final de ciclo, anteciparia um pouquinho, sairia antes do Mundial de Clubes, ele já tem que buscar um outro treinador. Tem a Copa da Ásia, que eles podem avançar até o final de maio, dependendo dos próximos resultados, né? E, digamos que chegasse até o final da competição, em junho ele estaria liberado, a seleção só vai jogar em junho. E ele conhece os jogadores, observa os jogos, vê os jogos, está sempre olhando o futebol brasileiro, até porque o time dele contrata jogadores aqui, vira e mexe, né? O time onde ele ainda está. Então, não deve ser muito difícil, no máximo a CBF talvez tenha que pagar uma multa que não deve ser tão alta, já que o contrato está no final. Então, o Jorge Jesus está esperando ser convidado, formalmente. Está louco para assumir. Isso é um fato. E aguardando e vendo os Jogos do Brasil, aguardando ser chamado. Ele vai completar 71 anos, então na Copa do Mundo terá 72, estará completando no período da Copa 72 anos. Isso significa que, em tese, essa pode ser a última oportunidade, talvez a única, né, de comandar uma seleção que tem potencial para virar um bom time e disputar o título. O Brasil acho que tem essa condição, tem jogador para isso. E na sua vida, na sua carreira, né? Difícil que ele vai ter uma chance na outra Copa. Mais 4 anos, mais 5 anos a partir de agora. Não sei se vai chegar a tanto, né? Mas o fato é que ele está louco para assumir. E o Ancelotti, gente, depende do Florentino Pérez. Vai liberar? Está vivo nas 3 competições que disputa e tem o Mundial no meio do ano. Ele vai liberar o técnico? Por que ele iria liberar? Uma coisa no Ancelotti com o contrato se encerrando, que foi renovado justamente quando o Edinaldo estava afastado, né? Coincidiu. Ele estava fora da CBF, por conta daquelas questões na justiça, quando o Real Madrid procurou o italiano e propôs a renovação, e ele renovou. Ou seja, outro cenário agora, outra situação. Eu não sei nem por que a CBF perde o tempo e se desgasta nessa busca por um técnico que é possível. Isso diante da urgência. O presidente da CBF, ele não tem mais nenhum cartucho para queimar. Ele já usou o Ramon, ele já usou o Diniz, ele já usou o Dorival. 3 esquentando o lugar. Então, na hora dele contratar alguém que tenha realmente condições, alguém que não levante o dedinho para entrar na rodinha, alguém que faça os jogadores olharem para ele quando ele abre a boca para falar, alguém que não tenha medo de convocar A ou B. E a história do Neymar é bizarra. O Neymar não gosta do Jorge Jesus. Primeiro, o Jorge Jesus, se ele estiver bem, ele vai convocar. Se estiver mal, não vai convocar. Como deve ser. Ou a CBF quer paparicar jogador, ou então ela quer ter um profissional à frente da sua equipe que seja capaz de montar um time competitivo. E o Jorge Jesus é esse cara. E aí, nação, até que enfim, hein? Os caras demoraram até demais. O jogo terminou terça-feira, Dorival só tá demitido hoje. Antes tarde do que nunca, foi embora. Agora, bora falar sobre o planejamento ridículo, hein? Pô, como que contrata um treinador desse? Falou que ia ficar até a Copa do Mundo. Óbvio que não ia dar certo, né? Já tava ruim o desempenho da seleção brasileira.
Não era nem o Dorival que a seleção brasileira foi atrás, era o Ancelotti. E ó, na moral, eu não consigo entender como dirigente de clube, de confederação, os caras vão atrás de um técnico como o Ancelotti, que tem um perfil, aí depois não dá certo, eles vão em outro perfil completamente diferente, que é o Dorival Júnior. Um muito experiente, treinador muito renomado mundialmente, o outro sem experiência internacional nenhuma. Olha como não tem nada a ver uma coisa com a outra. Palhaçada com a cara do torcedor, até que enfim foi demitido o Dorival. Pelo menos um erro a menos. Agora, vamos ver quem vai ser o técnico da seleção. Na minha visão, tem 3 nomes aqui, não pode fugir desses 3 nomes. Abel Ferreira, Jorge Jesus e Carlo Ancelotti. E por que o Carlo Ancelotti? Porque a CBF está conversando com o cara há muito tempo, né? Os caras, ao invés de contratar ou então ter que esperar desse um ano aí, sei lá, pelo menos dá um norte, né, para a seleção brasileira. Mas não, ficaram ali conversando, ficaram rodeando, daqui rodeando dali, nas entrelinhas falando que ele seria o treinador. Agora, pô, é o treinador que a CBF estava conversando. Então, um desses 3 precisa ser o nome do técnico da seleção brasileira. Meu sonho é o Guardiola, mas vai vir? Óbvio que não, né? Óbvio que não vai deixar o Manchester City do nada para assumir a seleção, sem mais, sem menos. Então um desses 3 tem que ter o comando técnico da seleção. Ancelotti conhece bem a seleção brasileira, conhece os jogadores que estão lá, os principais, né? O Vini Júnior, o Rodrigo e o Endrick, eles estão lá já, então ele já tem uma familiaridade com o futebol brasileiro, enfrenta os caras a todo momento. Abel Ferreira já está há muitos e muitos anos no futebol brasileiro, também tem uma baita capacidade em ser o treinador da seleção brasileira, só não pode ficar morrendo igual ontem, né? O Abel Ferreira de ontem não serve para a seleção, o Abel Ferreira normalmente serve. E o Jorge Jesus, que fez boas temporadas, né, e bons campeonatos também com o Flamengo, conhece o futebol brasileiro, tem alguns jogadores brasileiros também no seu elenco, né? Mas aí vai ter essa rixa com o Neymar. E você, o que acha? Quem tem que ser o técnico da seleção? Quero a tua opinião através dos comentários, mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal, por favor. A galera passa por aqui e esquece de se tornar inscrito. A gente tá pedindo pra você, não custa nada, é rapidão, só 2 segundos, você já se torna inscrito. E bora deixar muito like no vídeo também. Valeu, até a próxima!